Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos veem pelas redes sociais. Começa a edição desta sexta-feira, programa Joaquim Alessi, mais uma vez no ar. Hoje eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo, nos estúdios do Jornal ABC Repórter, da TV Grande ABC, Canal 3 da NET São Caetano, o Eric Eloy, que é empresário na área aí de comunicação, do Momento Único, fotos e vídeos, e também pré-candidato a prefeito de Santo André pelo Partido dos Trabalhadores. Eric, muito obrigado por atender o convite e vir aqui conceder essa entrevista. Joaquim, é um prazer estar aqui com você, falando para o pessoal um pouco da minha história, um pouco da minha vida, e dessa empreitada que é tentar renovar o Partido dos Trabalhadores e reconstruir ele em Santo André, aqui na região, contribuir para o processo de disputa democrática do partido. Legal. Vocês veem que é uma entrevista boa que a gente vai ter daqui a pouquinho. Antes, como toda sexta-feira, a gente tem o bloco Saúde do Homem. Fiquem ligados e assim que acabar o bloco a gente começa essa entrevista. Vamos discutir Santo André, vamos falar de PT, vamos falar de um empresário estando à frente dessa empreitada, né, para ficar meio poético aí o negócio. Mas, por enquanto, a gente fica com o bloco Saúde do Homem. Curtam aí e vejam orientações importantíssimas. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, e a gente volta aqui à Uroproctor, Clínica Urológica em São Caetano do Sul, no Espaço Cerâmica, para falar sobre a saúde do homem. Ao meu lado, o Dr. Péricles Awad, que vai falar hoje sobre os tratamentos atuais para a disfunção erétil. Dr. Péricles, primeiro, muito obrigado por conceder mais essa entrevista. Obrigado a você, Alessi, pelo convite. É um prazer falar sobre saúde do homem aqui. Ótimo. A gente já fez alguns blocos, já falou sobre isso, mas tem tratamentos atuais ou atualizados. Vamos abordar a respeito disso, o que a Uroproctor, o que o senhor no seu trabalho pode oferecer para o homem que tem problema da disfunção erétil. É verdade, hoje em dia nós temos uma infinidade de tratamentos para a disfunção erétil, que vai desde os remédios por via oral, como os inibidores de fosfodiesterase, dos quais o Viagra é o principal representante. O azulzinho, né? Como ficou conhecido. Vulgo azulzinho, ele mesmo. Até injeções intracavernosas, que são injeções que o próprio paciente consegue aplicar cerca de meia hora, uma hora antes de uma relação sexual. E tratamentos mais recentes e muito auspiciosos, como a terapia com micro-ondas de choque e as próteses e as já consagradas próteses penianas. São diferentes níveis para diferentes níveis de disfunções, né? A gente tem uma progressividade, se o homem, às vezes até por vergonha, por um tabu, não procura o médico, ela começa com um problema que pode ser solucionado com um simples comprimido e que, se não for tratada, evolui até chegar à necessidade do implante da prótese? Sim, a gente tem que tratar a disfunção erétil como uma doença, enxergar isso como uma doença sistêmica. E como qualquer doença sistêmica, se não tratada, ela vai progredindo e prejudicando não só a função erétil, mas os diversos órgãos. A gente sabe, por exemplo, que um paciente com disfunção erétil, ele tem uma chance até 40% maior do que um homem que não tem a disfunção de vir a ter, por exemplo, um evento cardiovascular no futuro, um ataque cardíaco. Então, isso pensando não só na função sexual do homem, mas na sua saúde de modo global, ela tem que ser investigada e tratada desde o princípio. Que, como você ressaltou, sim, é muito mais fácil a gente tratar a disfunção erétil numa fase inicial do que numa fase mais tardia. Agora, a gente ouve comentários, lê na imprensa, que mais da metade dos homens tem problema de disfunção erétil. Seja um problema menor ou problema maior. Esse dado é verdadeiro?
Esse dado é verdadeiro, sim. A gente tem uma prevalência muito grande de disfunção erétil. Para você ter uma ideia, a partir dos 20 anos, existe uma prevalência estimada de 20%. 20 anos? A partir dos 20 anos de idade. Globalmente, a gente situa essa prevalência em 20%, e ela vai aumentando de acordo com a faixa etária. Por exemplo, entre 30 e 40 anos, essa disfunção erétil chega a atingir 15% dos homens. E a partir dos 60, chega a atingir 60%. Então, uma doença bem prevalente. Agora, o que leva a isso? São hábitos alimentares, hábitos de vida pouco saudáveis? Dá para a gente falar isso até como forma de encaminhar a prevenção aí? Claro, isso é fundamental. A questão de mudança de hábitos de vida é fundamental e é o primeiro passo no tratamento da disfunção erétil. Várias questões, fatores modificáveis estão implicados nisso, como a obesidade, o sedentarismo, algumas doenças adquiridas como diabetes tipo 2, a hipertensão. Todos esses fatores em conjunto, eles vão levar o homem a vir apresentar disfunção erétil. O senhor falou dos comprimidos, né? O mais popular é o Viagra, mas existem medicamentos até diferentes. Tem aqueles que são diários, tem aqueles que o paciente só toma 1 hora antes da relação sexual. Eles têm uma diferença de funcionabilidade? Tem. Isso aí a gente procura aplicar o melhor tratamento. A gente discute com o paciente, muitas vezes com a parceira em conjunto, isso é fundamental. Visando uma melhor aderência ao tratamento. Como você falou, existem os inibidores de fosfodiesterase que a gente usa 1 hora antes da relação sexual. Mais uma vez eu cito, por exemplo, o Viagra, é um representante dessa classe. E existem sim os inibidores diários, que são drogas de menor dosagem, que são prescritas para uso diário. Geralmente o paciente faz um uso prolongado, e a grande vantagem dessa classe de medicamento é que ele não fica sem aquele compromisso. Muitas vezes o paciente quer ter uma relação sexual e, estou sem o comprimido no bolso. Não, com esse não. Ele vai tomar todo dia no horário que ele mesmo estabelece, e a gente tem tido muito bons resultados com isso. Certo. Agora o senhor falou desse tratamento com ondas aí de choque. Eu vi que a Uroproctor já está equipada com equipamento. Fala um pouquinho como é feito esse tratamento e o resultado dele. Então, o tratamento com ondas de choque, ele começou, é curioso que ele começou na urologia com tratamento para pedras renais e com muito bons resultados. Então, acho que a partir daí foi um pulo, e a gente pensou, por que não expandir para outras áreas? A ortopedia já vem usando há muito tempo e com excelentes resultados. E agora, mais recentemente, eu digo, na urologia para tratamento de disfunção erétil, isso deve ter começado aproximadamente em 2010, por aí, a gente vem usando para o tratamento da disfunção erétil. E o que consiste isso? Ele é um aparelho que a gente faz algumas sessões. Inicialmente, a gente tem um protocolo de 6 sessões espaçadas, e ele vai promover uma melhor vascularização e regeneração nervosa do pênis, melhorando a disfunção erétil. Os trabalhos que começam, como eu falei, em 2010, vem mostrando resultados bem auspiciosos. E, por fim, a gente chega à questão da prótese peniana. Parece um fantasma aí para muitos homens, mas ela é colocada com uma cirurgia tranquila, tem resultados satisfatórios. Existem vários tipos até de prótese, né? Existem, Joaquim, hoje em dia, basicamente 2 tipos, que são as semi-rígidas, são 2, falando a grosso modo, 2 tubos de silicone que a gente insere dentro do pênis, e a grande desvantagem é que ela vai promover uma rigidez constante. Então, isso muitas vezes pode ser constrangedor para o homem, colocar uma roupa mais apertada ou uma sunga, porque o pênis realmente fica ereto o tempo inteiro, mas com excelente resultado, um resultado funcional fantástico. E mais modernamente, mais de 20 anos já, a gente tem as próteses infláveis, as próteses de 3 componentes, no qual o homem tem um mecanismo, um pump regulador, e ele só vai deixar o pênis em ereção, apertando aquele pump na hora que ele quiser
e, da mesma forma, desinflar o pump na hora que ele quiser. Também tem excelentes resultados. Doutor Péricles, o tempo de televisão é implacável. Esse bloco fica por aqui, mas a gente vai voltar para conversar mais, porque, como o senhor mesmo disse no começo dessa entrevista, não é só a questão sexual que está envolvida nesse tratamento do homem, é toda a saúde dele. Obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigado a você, até a próxima. Dr. Péricles Awad, aqui da Uroproctor, em São Caetano do Sul, no Parque Cerâmica, conversou com você. Muito bem, e antes de retomar a entrevista aqui com o Eric Eloy, a gente tem informação quente chegando direto da redação do Jornal ABC Repórter com Celso Rodrigues. É com você, Celso. Olá, Joaquim, Eric, a todos que acompanham a TV Grande ABC, o Jornal ABC Repórter. A partir de hoje, uma série de dias, a partir de hoje até semana que vem, até quando nós terminarmos os nossos ouvintes, vocês vão acompanhar os usuários da aviação Guaianazes, viação de ônibus de Santo André, do empresário Ronan Maria Pinto, e as reclamações que eles têm feito em virtude do sistema que a aviação Guaianazes coloca para circular na cidade. O prefeito Paulo Serra já havia sinalizado e mantém a cobrança para que a cidade tenha ônibus hora quilômetro até junho, agora se estendeu para o segundo semestre. Houve agora a primeira entrevistada. Nós fomos lá no terminal de Santo André, acompanha a entrevista. Márcia, quais as condições do transporte coletivo no caso da aviação Guaianazes? Esse daqui é o... Vila Suíça. É o T-29. Quais as condições do transporte coletivo aqui da Guaianazes para o Vila Suíça, no caso? É sempre filas grandes, né? Ainda, por enquanto, ainda está pequena, mas geralmente está bem maior. Demora muito? Demora. Até amanhã de lá para cá é demorado também. Muito bem, até foi providencial essa entrada do Celso aqui, falando de questão de transporte coletivo. Como a gente está conversando com o Eric Eloy, que é pré-candidato a prefeito, já começa a situação de transporte coletivo em Santo André, é um desafio para qualquer prefeito, não é, Eric? Não, sem dúvida, Joaquim. A gente tem um desafio enorme, que é apresentar um projeto para a cidade, né, que o PT tem toda a capacidade de fazer isso, né, mas antes de discutir a cidade, a gente precisa reorganizar o partido. Então a gente tem problema de transporte. Acho que a grande pauta do ano que vem será com certeza a geração de emprego e renda. Sabe que eu conheci o Celso Daniel no movimento do transporte coletivo, isso antes dele disputar a eleição de 82, antes de o PT ser formado até. O Celso já coordenava esse trabalho e já falava. Eu lembro do Celso Daniel, no começo dos anos 80, entrar na prefeitura e falar, eu quero a planilha, porque ninguém via planilha de transporte coletivo. E o Celso tinha uma figura que, por ser um engenheiro, um professor universitário, vir de uma família tradicional, ele acabou unindo o PT, o partido ao qual ele era afiliado, mas também uma parcela da população de Santo André que não ia com a cara do PT de jeito nenhum. Você acha que, para você, o fato de você ser empresário, de você ser jovem, de você ter essa disposição de renovar até a proposta, o programa, a forma de trabalhar, guarda alguma semelhança aí com o Celso Daniel? Seria uma honra pelo menos ser 10% que o Celso foi, né? Até porque o Celso morreu em 2002, infelizmente, e até hoje a gente vive das políticas que ele formulou, que ele criou para a cidade, né? Então o projeto Santo André 2020 é um projeto do PT do Celso Daniel. Então, se eu conseguir ser candidato, que eu acho que o grande desafio não é nem ser prefeito da cidade ou ganhar a eleição, mas é um jovem de quase 40 anos, que não é mais jovem, conseguir convencer... Bom, para mim é bem jovem. Muito obrigado pelo elogio, mas conseguir convencer o Partido dos Trabalhadores, né, que é uma alternativa de reconstrução, conseguir convencer os nossos vereadores que tem uma tarefa importante a cumprir, que é reeleger e reforçar essa bancada de 5 vereadores, eu acho que já é o primeiro passo, eu acho que seria o passo mais importante para a gente começar a pensar em discutir a cidade. E aí junta todo o partido e a gente pensa com certeza na alternativa como o Celso fez, né, porque a gente tem que pensar também em ampliar essa discussão, não só ficar discutindo para dentro do PT de Santo André, tem que discutir a cidade com os outros setores, né, da direita, da esquerda. Então, só o PT em si não consegue governar e nem dialogar a cidade inteira, que é muito complexo o Santo André. Vou querer falar mais disso logo depois do intervalo comercial, desse teu plano aí, como é que é essa reconstrução.
mas depois do intervalo comercial. A gente Opa, volta já. com certeza, Joaquim. E você que está nos acompanhando pelas redes sociais, não vai ver Facebook, WhatsApp do amigo não, que você perde informação importante. A gente volta já já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna, 2 ambientes ar-condicionados, serviços de DJ e valet, requinte, bom gosto e sofisticação. Afinal, cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. Ligue agora dizendo que você assistiu o comercial na TV Grande ABC e ganhe condições especiais. Rua Amazonas, 2196, São Caetano do Sul. Ligue 4421-1880 ou através do Zap no 11 999 847288. O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos, o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. Muito bem, estamos de volta aqui para o segundo bloco e uma colocação que o Eric Eloy fez no primeiro me deixou assim pensando. Pelo que você falou, o PT de Santo André hoje, ou o PT de uma forma geral, é um partido velho? Eu acho que não só o PT, Joaquim, mas a política da forma que ela está colocada, que ela é pensada, que ela é organizada, ela acaba sendo algo velho, né? Porque a informação ela é muito dinâmica. O que você sabia há um ano atrás, hoje, já não serve mais para nada. E a gente tem uma dificuldade, que existe uma audiência excluída muito grande, né, que nega a política como instrumento de transformação social, que não reconhece a democracia do jeito que está. Então, se o PT, como qualquer outro partido, não conseguir incluir essas pessoas, nós vamos ter o que a gente tem aí hoje. 95% da população não acredita no político, 95% dos políticos que já disputaram cargo, que estão dentro de um partido, dentro do outro partido, não confiam um no outro. Então, é o descrédito total que, olhando desse ponto de vista, são práticas velhas, né? Então, isso é tão antigo quanto o termo política, né? A política adora traição, mas não perdoa o traidor. Verdade. Agora, o que você acha que precisa ser feito dentro do PT de Santo André, que você falou que o maior desafio não é nem ser candidato a prefeito, é conseguir ser candidato dentro do PT, ou seja, é conseguir ter uma certa união dentro do partido. Como é que é possível isso? Então, eu tenho lutado contra 2 inimigos que estão bem postos, né? Primeiro, para qualquer partido político, ou
falando especificamente do PT, eu sou um menino, né? E aí a gente enfrenta, a gente pegou um cenário dentro do PT que é um cenário de desconfiança total, de ausência de diálogo, né? E quando você pede para conversar com os atores da cidade, que, no meu entendimento, a gente enfrenta o pior cenário, né, não só em Santo André, mas nacionalmente falando, né, onde a gente não conseguiu eleger um deputado estadual de Santo André, não conseguiu unificar em torno desse nome, não tivemos uma votação expressiva nem para estadual, tampouco para federal, e a gente não entender que a bancada do PT tem um papel importantíssimo na unificação desse processo, que é não discutir, né, quem é o melhor nome, mas sim não abrir mão do seu mandato quase que garantido para construir uma base para o PT, construir essa relação interna de confiança, um ator com outro ator, para que a gente saia fortalecido, para que em 2020 a gente tenha não só uma candidatura a prefeito da cidade, mas que a gente tenha um projeto para a cidade a médio e longo prazo, né? Então a gente precisa reconstruir essa relação interna dentro do PT, e isso passa especificamente pela bancada. Então os atores que estão de fato com essa responsabilidade hoje, e aí o meu nome surge por conta disso, né? Então meu nome foi construído dentro da base, entendendo que é importante falar isso, porque se tem algum vereador do PT que imagina que eu esteja fazendo esse movimento para ser candidato a vereador, eu deixo isso aqui explicitamente concreto e afirmando para todo mundo que eu não serei candidato a vereador, se não for candidato a prefeito do PT. E aí, por conta dessa dificuldade que ficou em Santo André, de dialogar um pedaço do PT contra um pedaço do PT, eu acho que hoje a gente tem lá em torno de 10 pedaços, ninguém acredita, né, em ninguém dialoga com ninguém, está todo mundo cuidando do seu pedaço. Então é esse o desafio. Se eu conseguir avançar, dialogar, tenho falado bastante com a Beth, com o Luiz Alberto, com o Eduardo. O Luiz Alberto ficou de vir aqui na entrevista com a gente, queria agradecer a presença do vereador Alemão Duarte, do Fabrício Avamileno, para tentar... Aliás, sem querer interromper, mas já interrompendo, né? Eu ia até agradecer também a presença do Fabrício Avamileno. E eu queria perguntar, a presença do Fabrício aqui significa que você já está conversando bastante com o ex-prefeito João Avamileno, que é uma figura histórica, emblemática, no partido, no movimento operário, sempre muito respeitado. Quando eu vou em algumas atividades dos sindicatos metalúrgicos de Santo André, eu vejo o carinho que todos os dirigentes e a base têm por ele. E o Alemão Duarte também, que nos brinda, que daqui a pouco, nos próximos dias, vai vir aqui para dar uma entrevista também, falar do mandato. Isso já significa essa costura? Na verdade, a gente tem conversado bastante, né? São figuras importantíssimas dentro do PT. E é como eu falei, a ideia não é juntar para rachar, é juntar para construir um caminho junto. Então, eu tenho conversado com o Alemão, com o Luiz Alberto, que ficou de vir, deve estar chegando aí nesses próximos minutos, com o seu João, com o Fabrício, com a Beth. Eu acho que eu tenho sido até inconveniente, tanto que eu tenho falado com as pessoas, mas não só com eles, tenho falado com muita gente da base, né? Então, eu tenho buscado a base para conversar, para dialogar, que é o que eu te falei, né? Para a gente trazer essa audiência dentro do PT, que são em torno de 6 mil militantes dentro do PT de Santo André, que não participam, que não são consultados a dizer a sua opinião, o que acham, o que imaginam. Eu acho que o grande desafio de qualquer partido hoje é se comunicar e trazer a participar essa audiência que está excluída. As pessoas se sentem muito fora do processo. E aí o que acontece? Acontece que a gente tem uma ilegitimidade das escolhas por ausência de base, né? Então, se eu conseguir dialogar com os atores principais da cidade, com as pessoas que são o PT, que se resumem ao PT de Santo André, e que isso não passa de 20% das pessoas que participam ativamente do processo político e da construção, por exemplo, de uma candidatura a prefeito na cidade de Santo André, eu acho que eu tenho chance, né? E se eu virar o candidato, que é o que eu imagino, peço o voto e o apoio de todos os militantes do PT, eu acho que a gente sim tem chance de sentar todo mundo dentro de uma sala, construir um projeto para Santo André e lembrar, né, o que foi Celso Daniel, o que foi seu João Avamileno para a cidade de Santo André. Legal. Não, isso você estava falando e eu estava lembrando historicamente, então mudou muito. Porque eu lembro de ter feito entrevistas, por exemplo, com o Lula há 30 anos, alguma coisa assim, quando ia ter uma convenção do PT, e o PT também tinha aquele hábito de fazer uma pré-convenção, que era, né, o encontro do partido. A convenção oficial era só para homologar aquilo que o partido decidia. E de o Lula me falar isso há mais de 30 anos, assim, no PT não é assim, não. Eu não ganho uma convenção só com a minha figura. Eu não sou dono do PT. E a gente via isso. Em Santo André mesmo, em várias pré-convenções ou convenções, a gente viu disputas acirradíssimas, né, que às vezes nem chegaram a cicatrizar.
Sim. Hoje você acha que é o momento de buscar essa base, de conversar com a base? O partido não pode ser um partido de dono? Então, tenho certeza que não, né? Até porque essa prática é a prática da política antiga, né? Então, o que eu falo da questão do diálogo, da importância do diálogo? Né? Você tem pessoas que são filiadas ao PT que são técnicos, né? E que estão hoje no governo do Paulo Serra, por exemplo. Né? Mas por que elas estão lá? Ou elas estão lá enquanto profissionais ou enquanto militantes? Então, são debates que a gente tem que tirar do íntimo e achar isso que é traição, ou falta de conversa, ou desrespeito, e trazer isso à tona. Dialogar com os partidos que pensam como a gente. Então, eu diria que hoje, o Partido dos Trabalhadores é o único partido de verdade que tem condição de unificar não só a política brasileira e resgatar isso, porque a gente tem a maior figura pública da história da política brasileira, que é o Lula. Né? Então, é inquestionável o constrangimento que o Partido dos Trabalhadores causou a todos os outros partidos. Né? Então, o PSDB, por exemplo, acabou. Hoje você tem o Dória, que ele tem o PSDB na mão dele, mas o PSDB não é um partido que disputa eleição, que tem base, que tem massa crítica, que tem contribuição, que tem pensamento diverso. Então, acho que o desafio do PT e de todos os partidos para o novo é isso, é ceder espaço para a juventude, é formar lideranças. Então, eu estava lá no aniversário de 50 anos do sindicato, quando o Lula, no discurso histórico, falou que é extremamente confortável, ou seja, que o PT e todos os partidos vivem na zona de conforto, está na frente dos sindicatos metalúrgicos, que hoje é o coração pulsante da política nacional, né? Porque com essa caça às bruxas que a gente teve na política nacional, com essa transformação, com essa marginalização, com essa judicialização da política, né, a única coisa que ficou de pé foi o PT e o sindicato. Então, com todas essas denúncias, essa perseguição, a gente conseguiu levar um candidato ao segundo turno. Né? A gente vê o esforço que o judiciário, não o judiciário, perdão, que o Moro, mas o Delanel fizeram para tirar a eleição do Lula e a eleição do Haddad. Então, o PT precisa fazer esse gesto público, né, aqui no berço do PT, que é o ABC, de que a gente lance candidaturas novas. Então, tem o comandante, o Marinho, que está com uma responsabilidade enorme lá em São Bernardo, com um desafio enorme. Né? E aí é importante falar também para o PT que Santo André tem condição de resolver os seus problemas internamente, tem capacidade de dialogar internamente, tem como combinar o jogo, francamente, e avançar no debate político e social, e buscar o patrimônio que a gente tem, que é a credibilidade social. Mas isso não é assim algo momentâneo, puramente conjuntural. É uma proposta de reconstrução, eu diria assim, para os próximos 20, 30 anos, alguma coisa assim. É aí que eu acho que entra a importância de eu ter 38 anos. Né? Qual que é essa importância? Eu tenho mais vida para frente do que para trás. Então, certamente eu não vou discutir com os vereadores que estão aí no PT, que tem 60, 50, 70 anos, que eu não vou ganhar nunca da história dele daqui para trás, e da importância dessa história. Mas quando a gente identifica na militância, nos quadros, que a felicidade está no passado, a gente só vai ter tristeza para o futuro. Né? E a gente tem um futuro de luta, de debates, de embates. Então precisa ter energia física, precisa ter a tranquilidade do tempo que se tem para doar para esse partido, e precisa ter a capacidade de entender o que o eleitorado está dizendo, do que a população está dizendo. Né? Que não é mais o que a gente vê daqui para trás. Então a forma de construir, de formular e dialogar a política para a sociedade mudou. Mudou. Eric, infelizmente o tempo de televisão é implacável. Mas você vai voltar mais vezes. Quando você quiser, muita coisa Joaquim. Para discutir, debater políticas públicas para a sociedade sempre é muito importante. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Eu queria agradecer, Joaquim, Eu que agradeço. a oportunidade de estar aqui. Queria agradecer a minha companheira Kelly por ter me deixado vir aqui, né? A Ana Clara. Queria agradecer a militância do PT e queria dizer que eu estou à disposição para tratar qualquer batalha, para travar qualquer embate, para discutir. E assim, o PT tem um papel histórico e um passado brilhante, né? E precisa ter um futuro longínquo e tão brilhante quanto. Os desafios são outros, né? E a gente tem que estar preparado para receber pessoas que tenham 10, 20, 30, 40, 50 anos para doar para esse partido e para esse país. Tá ótimo. Obrigado, Eric. Obrigado a você, Eric Joaquim. Eloy, empresário, pré-candidato a prefeito de Santo André pelo Partido dos Trabalhadores, conversou com você. Eu agradeço a tua audiência de hoje, desejo um ótimo final de semana e conto com ela na segunda-feira a partir das 18h30. Até lá.